e o fim. Aleluia. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando sobre
Então vamos lá, vamos para o conteúdo, vamos para frente, conteúdo agora, escatologia, vamos lá? Quando o assunto é escatologia, por que existem tantas interpretações diferentes se a Bíblia é a mesma? Quando o assunto é escatologia, por que existem tantas interpretações diferentes? Já percebeu isso? Principalmente hoje com as redes sociais, com a internet, as pessoas estão ali colocando a sua opinião, as pessoas estão expressando o que elas acham, e aí você, por exemplo, coloca lá uma postagem que Jesus vai vir para arrebatar a igreja, um exemplo. Aí alguém vai lá e fala, não, mas Jesus não vai arrebatar a igreja, não existe arrebatamento secreto, não existe esse negócio de arrebatamento. Jesus vai vir com os anjos e a igreja vai estar aqui na terra, a igreja vai passar pela tribulação. Aí tem outros que falam assim, mas esse negócio de volta de Jesus, isso aí, gente, é tudo simbólico. Isso aí não vai acontecer literalmente. A pergunta é, por que existem tantas interpretações diferentes quando o assunto é escatologia, se é a mesma Bíblia? São os mesmos textos. Por quê? Tá? Por que existe essa divergência em interpretações? Uma das regras de hermenêutica é tentar se colocar no lugar do destinatário do texto. Então, uma das regras de hermenêutica, para a gente fazer uma interpretação, pastor, o que é hermenêutica? Hermenêutica são as regras e princípios que são estabelecidas para fazer a interpretação correta da Bíblia, certo? Então, uma das regras é, tente se colocar no lugar do destinatário, aquele que estava recebendo a mensagem que estava sendo escrita. Por exemplo, quando Paulo escrevia a carta aos Tessalonicenses, tente se colocar no lugar daquela igreja que estava recebendo aquela carta de Paulo. Quais que eram as dúvidas deles? Quais eram as questões deles a respeito da volta de Jesus? Ou seja, quando Paulo escreve uma carta, ele está escrevendo aquela carta para responder uma pergunta, para responder uma questão, trazer um ensinamento doutrinário para aquela igreja. Então, tentar se colocar no lugar do destinatário do texto, aquele que estava recebendo a mensagem, tá? Então vamos lá, faça essas 4 perguntas ao texto bíblico. Para você fazer uma interpretação correta, você pode usar essas ferramentas, tá? Fazer 4 perguntas ao texto bíblico. Primeira pergunta, quem escreveu esse texto? Quem que falou essas palavras que estão escritas? Por exemplo, João escreveu o evangelho que leva o seu nome. Mas quem que falou essas palavras que João está escrevendo? Foi Jesus? Foi algum outro dos apóstolos? Quem escreveu esse texto? Segunda pergunta, para quem ele escreveu esse texto? É o destinatário, aquele que recebeu a carta, aquele que recebeu o evangelho, aquele que recebeu o livro. Então faça a segunda pergunta, para quem ele escreveu esse texto? Terceira pergunta, por qual motivo ele escreveu esse texto? Se ele escreveu o texto bíblico, é porque havia uma finalidade, havia um motivo. Ele estava escrevendo aquele texto para responder uma questão teológica, ele estava escrevendo aquele texto para trazer um ensino doutrinário, ele estava escrevendo aquele texto para trazer uma correção verbal. Qual o motivo? Por qual motivo ele escreveu esse texto? E a quarta e última pergunta, esse texto se aplica aos dias de hoje? Ou será que foi apenas para a época em que ele foi escrito? São 4 perguntas poderosas que nós precisamos fazer ao texto bíblico para fazermos uma interpretação correta do texto. Quem escreveu? Para quem ele escreveu esse texto? Qual era o destinatário? Qual era a finalidade pelo qual ele escreveu esse texto? E será que ele se aplica aos dias de hoje? Ou somente foi para aquela época e para aquele contexto? Vamos fazer essas perguntas para Apocalipse, tá? Vamos fazer essas perguntas para Apocalipse. Quem escreveu o texto de Apocalipse? João. João recebeu a revelação de Jesus na ilha de Patmos.
E Jesus foi muito claro para ele, né? Escreve a visão que você vai receber. Escreve a respeito das coisas que você vai ver. Tá? Então João escreveu. Para quem ele escreveu esse texto? O texto de Apocalipse originalmente foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Lembra? Quando Jesus falou, olha, manda lá para o pastor que está em Éfeso, eu sei as tuas obras, para o pastor que está em Pérgamo, para o pastor que está em Esmirna, para o pastor que está em Tiatira. Então, originalmente, primariamente, a carta de Apocalipse foi escrita para as 7 igrejas que estavam na Ásia. Terceira pergunta, por qual motivo ele escreveu esse texto? Ora, ele escreveu esse texto para trazer a revelação das coisas que estavam destinadas para o fim. Jesus revelou o Apocalipse, ou seja, ele revelou o fim dos tempos, ele revelou a eternidade para João, tá? Para mostrar, ou seja, por isso que o nome é revelação, revelar, mostrar aquilo que estava já determinado para o fim dos tempos. Quarta pergunta, o texto de Apocalipse se aplica aos dias de hoje? E aí? Será que se aplica aos dias de hoje? Será que nós podemos entender as profecias do Apocalipse para os nossos dias? E a resposta você vai ter durante esses dias de estudo, tá? Durante esses dias que nós vamos estudar escatologia, essas 5 sextas-feiras, a gente vai ver se a mensagem e a revelação de Apocalipse, se ela se aplica para os dias de hoje, para os nossos dias, certo? Primeira coisa que a gente precisa entender, toda vez que eu falar igreja primitiva, eu vou estar me referindo à igreja dos apóstolos, que é a igreja que está ali, no primeiro século, até o ano 100. Então, desde que a igreja surgiu, está lá no dia de Pentecostes, quando Jesus ascendeu o céu, e aí ficaram 10 dias em oração, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, começou ali a igreja, ok? Então, desse primeiro momento até o ano, aproximadamente o ano 100 depois de Cristo, nós chamamos de era da igreja primitiva, tá bom? Então, só para a gente se situar. Eles tinham, a igreja primitiva, aquela igreja do primeiro século, eles tinham uma promessa da volta de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse ensinamento de que Jesus vai voltar, esse ensinamento de que Cristo vai voltar a essa terra, esse ensinamento ele não foi criado pela igreja. Esse ensinamento não foi um pensamento de um dos apóstolos. Esse ensinamento, essa doutrina, ela foi originada, ela surgiu por uma promessa do próprio Cristo. E aí nós temos aqui João, capítulo 14, do 1 ao 3. Deixa eu ver se está aqui, João. Não, está aqui, ó. João 14 diz assim: Jesus reuniu os discípulos e falou para eles assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar. Olha o que Jesus está falando, ele está falando isso para os discípulos: eu vou preparar-vos lugar. Aí ele fala: e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a doutrina da volta de Jesus, ela é originada, ela surgiu pelo próprio Jesus. Foi Jesus quem fez essa promessa. Agora, eu quero que você se coloque no lugar dos destinatários.
Se coloque no lugar dos discípulos. Imagina que você está sentado nessa roda. A roda dos discípulos. E Jesus está ali em pé. Tá? Estou fazendo uma conjectura. E Jesus está olhando para você e para os outros discípulos e falando para vocês assim: eu vou, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para que onde eu esteja, vocês estejam também. Ou seja, os discípulos recebem essa promessa de Jesus, de que Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Olha só o que diz Atos 1, verso 10 e 11. Fala assim, ó: e estando com os olhos fitos nos céus, os discípulos, vendo Jesus subindo nas nuvens, até chegar lá nas mansões celestiais. Enquanto ele subia, eis que junto deles puseram-se 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Olha o que os anjos falam para eles, para os mesmos discípulos. Os anjos falam para os mesmos discípulos, homens galileus, eram os mesmos discípulos. Eles falam assim: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Assim como para o céu o viste ir. Então ele vai voltar, ele vai vir. Ou seja, a promessa da volta de Cristo, a promessa da volta de Jesus, ela é feita para os discípulos. Então os discípulos e aquela igreja do primeiro século, eles acreditavam que Jesus ia voltar nos seus dias. Eles acreditavam, eles estavam esperando a vinda de Jesus para os dias deles. Eles estavam dizendo: não, Jesus vai voltar, ele foi ali, vem logo. Daqui a pouco ele está vindo. Vamos aguardar a volta dele. Aí, quando a gente tem esse entendimento que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, aguardavam a volta de Jesus para a época deles, a gente começa a entender alguns textos bíblicos. Olha só, Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, esse ensino era passado pela tradição apostólica. Os apóstolos que receberam essa promessa de Jesus, eles passavam essa mensagem para a igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por quê? Essa época aqui, de Atos 2, não tinha Novo Testamento, não tinha as cartas de Paulo. A Bíblia que se tinha era o Antigo Testamento. O único ensinamento que a igreja tinha era o ensino falado pelos apóstolos. Aqueles que tinham vivido com Jesus, andado com Jesus e compartilhavam esse ensinamento oralmente com a igreja. E eles diziam o quê? Gente, nós ouvimos da boca dele, ele vai voltar. Nós ouvimos, ele fez essa promessa. Então nós vamos esperar ele voltar. Ele já vai voltar, daqui a pouco ele está aqui, ele vai vir levar a gente. E aí, olha só, olha esse texto aqui, ó. Não havia, Atos 4:34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Por que que as pessoas, os cristãos da igreja primitiva vendiam o que eles tinham e entregavam o dinheiro para os apóstolos? Porque Jesus ia voltar. Ora, se Jesus vai voltar para nos buscar, para que eu vou ficar com terreno, com casa, com propriedade? Mas você não vai deixar isso para os seus filhos? Não, mas não vai ter outra geração. Jesus vai voltar, então eu vou vender e vou repartir o que eu tenho para as pessoas necessitadas. E os apóstolos é que administravam esse recurso que era entregue para eles. Por quê? Porque eles acreditavam que Cristo já ia voltar para os seus dias. Olha esse texto aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4:17. Olha o que Paulo fala, ó. Depois nós,
Paulo está falando assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo está dizendo assim: olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, ele está falando dele, nós, os que ficarmos vivos. A crença de Paulo é de que ele estaria vivo no arrebatamento, ou ele estaria vivo na volta de Cristo, quando Cristo voltasse. Entende? Por isso ele fala, depois nós. Então a crença da igreja era que Cristo ia voltar nos seus dias. Aí Pedro escreve assim, 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa. Gente, alguns estavam dizendo: peraí, mas Jesus não vai voltar não? Peraí, já estamos no ano 65 depois de Cristo? Já passou mais de 30 anos? Cristo não vai voltar não? Por que ele está demorando? Aí Pedro escreve: porque o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, eles aguardavam a promessa de Jesus para os seus dias. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal que está aqui no canal no YouTube, no Instituto Ruach, irmã Ana Cristina. Ótima essa iniciativa, obrigado, irmã Ana. Pastor Alexandre Braz, lá de Botucatu. Glória a Deus, pastor, obrigado aí por prestigiar o nosso programa aqui hoje. Ótimo ensino dado pelo pastor Damasceno. Obrigado, pastor. Gente, acompanha o pastor Braz também no YouTube, tem um canal lá. Irmã Fátima Flauzina, parabéns pela iniciativa, pastor, obrigado. Irmã Rose Rodrigues, paz, pastor Paulo, Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando esse estudo, tá? Vamos lá. Quando vem a perseguição, ou seja, o Império Romano começa a perseguir a igreja. E essa perseguição, ela durou até o ano 323. Essa perseguição do Império Romano contra a igreja, ela durou até o ano 323, depois de Cristo. Então, quando a perseguição se intensifica, esse sentimento também se intensifica. E ele sai pregando o evangelho por todas as partes. Ou seja, a igreja, elas veem uma urgência para se pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque eles tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa de Jesus. A promessa era o seguinte, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então a igreja, ela falou assim, olha, nós precisamos evangelizar o mundo. Nós precisamos levar essa mensagem de que Cristo vai voltar para o mundo inteiro. E eles se esforçam. Então nessa perseguição, a igreja se espalha e eles vão pregando o evangelho no mundo antigo. Por quê? Porque nessa época da igreja primitiva, não haviam descoberto as Américas, não havia sido descoberto a Oceania. Então o mundo que se tinha conhecimento, que é chamado de mundo antigo, era Europa, Ásia e África, esses três continentes. E aí, em apenas 60 anos, a igreja primitiva evangelizou todo o mundo antigo. Em apenas 60 anos, a igreja primitiva, ela evangelizou todo o mundo antigo, o mundo que se tinha conhecimento. Ásia, Europa e África. Ou seja, todos os três continentes receberam a mensagem, tá? Não é que todos aceitaram Jesus, é que todos ouviram o evangelho.
Só que, sabe o que aconteceu? Eles evangelizaram o mundo antigo, mas Jesus não voltou. Cristo não voltou. E eles estavam aguardando a volta de Jesus, a volta de Cristo. Como Jesus não voltou naqueles dias, a igreja se viu na necessidade de se organizar. Então, como a igreja, como Jesus não voltou, certo? Eles estavam aguardando Jesus, fizeram um esforço, a perseguição se intensificou, então eles falaram, nós precisamos nos organizar. Por quê? Até então, os escritos, os ensinamentos de Paulo, eles eram copiados. Olha só, as cartas de Paulo mandava a carta para Corinto. Era uma carta que era destinada para a igreja de Corinto. Era uma carta que era específica para a igreja de Corinto. Mas como eles não tinham ensinamento, eles apenas ouviam aquilo que vinha dos apóstolos, e isso ia passando de ouvido para ouvido, e ia sendo repassado oralmente. Então essas cartas começaram a ser copiadas, reproduzidas e distribuídas para as outras igrejas. O Apocalipse, só para você ter uma ideia, que foi escrito em 96 depois de Cristo, que foi originalmente mandada para as igrejas da Ásia, foi copiado, reproduzido manualmente e foi distribuído para as igrejas que haviam no mundo. Quanto mais eles conseguiam distribuir, melhor. Então a igreja falou, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos organizar os escritos, as cartas, que são a palavra de Deus, a revelação de Deus, para que a gente tenha uma base doutrinária, certo? Então eles resolveram se organizar. Então, primeira coisa, eles resolveram fechar o cânon dos ensinamentos doutrinários da igreja, tá? Então eles falaram assim, nós precisamos definir quais são os livros que são de fato revelação de Deus, que servem para a gente basear a nossa fé. Porque olha só, pensa que tinha livros, e livros naquela época, e muitos livros que se auto-intitulavam revelação de Deus. São livros dessa época. O Evangelho dos 12 Apóstolos. São livros dessa época. A Assunção de Maria é um livro dessa época. O Evangelho de Filipe. Inclusive, eu vou te mostrar um aqui, ó. Tá vendo esse livro aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui na câmera. O Evangelho Gnóstico de Tomé. Esse livro aqui foi um livro apócrifo, escrito no primeiro século da igreja. Tá? É um livro apócrifo. Então, só que esse livro aqui que eu estou segurando, ele tem o Evangelho, que foi supostamente atribuído a Tomé, e ele tem o comentário do Evangelho de Tomé. Eu não recomendo você assistir a ler isso aqui, tá? Não recomendo. É um tipo de evangelho de livro, tá? Que você precisa ter uma base teológica, doutrinária, para você ler um tipo de livro desse. Mas é um livro apócrifo, que foi escrito naquela época, e que não entrou no cânon, não entrou entre os livros inspirados, tá? Não entrou entre os livros inspirados. Então eles fizeram esse crivo, esse critério. Um dos critérios para que um livro fosse considerado palavra de Deus, canônico, um livro inspirado por Deus, é que ele tinha que conter uma coisa chamada autoridade apostólica. Autoridade apostólica. Por exemplo, esse livro aqui que eu mostrei para você, ele é supostamente atribuído a Tomé, tá? Mas não se tem a certeza se foi Tomé que escreveu. Era uma coisa que acontecia muito naquela época. A pessoa escrevia um livro, colocava ali coisas da cabeça dela, e ela, para poder dar veracidade, ela colocava Evangelho de Filipe, sendo que Filipe nem tinha escrito aquele livro. Você entende? Então, quando um livro ele era de fato, comprovadamente escrito por um apóstolo,
ele automaticamente era recebido pela igreja como revelação de Deus, como palavra de Deus, assim como as 13 epístolas paulinas, as 13 cartas de Paulo, assim como as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Tiago, a carta aos Hebreus, tá? E os evangelhos. Então, a igreja se organizou e fechou o cânon. Segunda atitude da igreja, eles deveriam formar um credo para que os cristãos soubessem no que a igreja acreditava, já que muitas heresias surgiam naquela época. Então, o que significa o credo? Eu sei que para muita gente é uma palavra estranha, né? Credo? O que é credo? Eu vou explicar para você. O credo da igreja seria uma lista. Então, os concílios aconteciam da seguinte forma: os líderes da igreja se reuniam, tá? Vinham líderes de várias partes. Então, os líderes da igreja se reuniam e eles iam discutir dentro do ensinamento bíblico no que eles acreditavam. Então, muitos concílios aconteceram ao longo da história. O primeiro concílio está em Atos capítulo 15, quando a igreja se reuniu, os líderes da igreja se reuniram pela primeira vez para discutir se eles deveriam continuar seguindo a lei de Moisés ou não. Nós devemos continuar nos circuncidando? Nós devemos continuar seguindo os preceitos da lei mosaica ou não? E, dentre as várias opiniões que surgiram ali, eles apenas falaram assim: olha, vão aos gentios, falaram para Paulo e para Barnabé, entreguem uma carta desse nosso concílio aqui, que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, não impor aos gentios, não impor à igreja, nada além de quatro leis e mandamentos. Primeiro, que eles devem se guardar da idolatria. Eles não devem servir a outros deuses. Segundo, eles devem se guardar da imoralidade sexual. Ou seja, qualquer prática sexual ilícita é pecado. Terceiro, eles não devem comer sangue. Nada que tenha sangue. Quarto, que eles não devem comer nenhuma carne de origem sufocada. Ou seja, o animal precisava ser morto sangrado e não asfixiado. Então foram esses quatro mandamentos que a igreja apenas impôs sobre as igrejas que estavam se unindo. Esse foi o primeiro concílio que aconteceu. Muitos outros concílios foram acontecendo ao longo dos anos, tá bom? Então eles precisavam formar um credo, ou seja, uma lista das doutrinas que a igreja ia absorver como palavra de Deus e os ensinamentos que a igreja deveria seguir. Por exemplo, a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela foi estabelecida através de um credo, ou seja, um concílio que aconteceu e eles entenderam. Se eu não me engano, foi o credo de Atanásio. O credo de Atanásio está lá: nós cremos que Deus é único, mas que se revela em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? Ok? Então eles organizaram os livros que eram inspirados por Deus, o cânon do Novo Testamento. Segundo, eles formaram um credo, a lista de doutrinas que a igreja deveria seguir, certo? E terceiro, eles deveriam definir um sistema eclesiástico, já que o número de fiéis e igrejas só aumentavam naqueles dias. Então, eles falaram: a gente precisa se organizar no sentido de definir líderes, definir aqueles que estarão na frente das igrejas e aqueles que atuarão como auxiliares. E aí vem as cartas de Paulo a Timóteo, a Tito, trazendo os requisitos, trazendo os atributos de um obreiro, os atributos de um pastor, de um líder, um presbítero, um bispo, os atributos de um diácono. Está lá, 1 Timóteo, capítulo 3.
ok? Tito, capítulo 1 e 2. Em 313, houve um marco na história da igreja. O que aconteceu? O imperador Constantino se converteu e declarou o cristianismo como a religião oficial do império. Então, no ano 313, o que aconteceu? Cessou a perseguição. O imperador Constantino, vendo que não tinha mais como perseguir os cristãos, quanto mais perseguia, mais os cristãos cresciam, ele resolveu, ele se converteu, e aí existem algumas conspirações dizendo que ele não se converteu de verdade, que foi uma jogada política, aquela história do não pode contra eles, una-se a eles. Mas enfim, a verdade é que ele se batizou, declarou-se publicamente cristão, servindo a Jesus, e agora tornou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Ou seja, mudou-se a situação de uma igreja perseguida, agora como a religião oficial do Império Romano, certo? E aí, com a proximidade do ano 1000, certo? Os anos foram se passando. Com a proximidade do ano 1000, a expectativa do fim do mundo voltou ao imaginário dos cristãos. Como Jesus não voltou, percebeu-se que a volta de Cristo era um evento para uma época distante. Então, como Jesus não voltou naqueles dias, ou seja, passaram-se 1000 anos, Jesus não voltou, e aí, não sei se você lembra dessa expressão, né? Depois que passou o ano 1000, que Jesus não voltou, havia uma expectativa grande que Jesus voltasse no milênio, no fim do milênio. Então começou-se aquela famosa frase, né? A 1000 chegará, mas a 2000 não passará. A 1000 chegará, mas a 2000 não passará. E aí, o que aconteceu? Como passou o ano 1000 e Cristo não voltou, a igreja, aquela igreja primitiva, aquela igreja que iniciou em Atos 2, ela foi sofrendo muitas transformações ao longo dos anos. Ela foi sofrendo muitas transformações ao longo desses anos. E o que aconteceu? Agora, aquela igreja que uniu-se ao império, que se tornou religião oficial do império, aquela igreja agora, ela se autodeclarava igreja católica. Por que católica? A palavra católica significa universal, certo? Católica significa universal, igreja do mundo inteiro. Apostólica, porque ela originou dos apóstolos, né? Aquela igreja primitiva originou-se dos apóstolos, então era a igreja católica. Apostólica romana, de Roma. A igreja católica apostólica romana. O ano 1000 é considerado ali a Idade Média. Já viu aqueles filmes medievais em que tem aqueles cavaleiros de armadura que andam nos cavalos, e aí acontecem aquelas lutas, aquelas batalhas onde um vem de frente para o outro, cada um com a lança? Eram situações reais da época da Idade Média, da era medieval, aonde a igreja conquistou um posto muito alto de poder no mundo, certo? As pessoas então se esqueceram da volta de Jesus. Ou seja, passou 1000 anos, Jesus não voltou. A igreja agora, completamente deformada, trabalhava para a dominação do mundo. A igreja queria dominar o mundo. Na época, na Idade Medieval, essa era a finalidade da igreja. Nós vamos dominar o mundo. Nós vamos estar no topo do poder em todas as áreas. Foi aos poucos se instituindo dogmas, ritos, doutrinas. Vamos colocar velas nos nossos cultos. Olha, vamos orar aos apóstolos que se passaram, aos santos. Vamos orar a Paulo, vamos orar a Maria, vamos orar a Pedro. E ao longo dos anos essa igreja foi se deformando. Vamos orar pelos mortos, porque quando oramos pelos mortos e quando
sacrificamos a Deus em favor dos mortos, os mortos saem do lugar de tormento e vão ser salvos. Ou seja, a igreja foi acrescentando ritos, dogmas, ao ponto da igreja, essa igreja, ela falar o seguinte: agora, se você quiser ter o perdão dos seus pecados, você precisa pagar em dinheiro. Pague em dinheiro e garanta a sua salvação. Pague em dinheiro. Olha, dê uma oferta, dê uma esmola para a igreja e você vai ter os seus pecados perdoados. Ao ponto das pessoas, isso se tornou um negócio tão lucrativo, mas tão lucrativo para a igreja, que chegou um momento que as pessoas não tinham mais dinheiro para dar. E agora, como eu vou garantir a minha salvação? Dê as suas terras. Você não tem uma propriedade? Entregue a sua propriedade para a igreja. Isso vai garantir alguns anos de pecados perdoados. E as pessoas começaram a entregar as suas propriedades para a igreja, as famosas indulgências. E ai de alguém que falasse contra a igreja. Ai de alguém que ousasse confrontar a igreja. Sabe o que acontecia? Era queimado na fogueira. Era tido como herege. E muitas pessoas, por não aceitarem os dogmas impostos pela igreja, foram tidos como hereges e receberam a morte como sentença. Eram enforcados, eram decapitados na guilhotina. A igreja agora não esperava mais a volta de Cristo. Eles estavam querendo dominar o mundo. Mas vamos lá que meu tempo está acabando, certo? Até que em 1517 veio um reformador, um monge católico. Veio a reforma protestante com Martinho Lutero, Eurico Zwinglio, João Calvino. 1517 surgiu o ganso. Aliás, surgiu o cisne. Vou explicar para você. Há uma história que diz que um homem se revoltou contra a igreja, contra os ensinos da igreja. Esse homem chamava-se João Hus. E a palavra Hus significa ganso. Em 1417. Ele foi morto na fogueira como herege. Mas diz a história que enquanto Hus queimava na fogueira, ele lançou uma palavra profética dizendo: vocês estão matando o ganso. Porque o nome dele chamava ganso, representava ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus levantará o cisne, e a esse vocês não poderão matar. E aí o monge Martinho Lutero resolveu criar as chamadas 95 teses, todas elas contra a Igreja Católica, contra os ensinamentos da Igreja Católica. E aí surgiu o chamado movimento protestante, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela acontece do ano 1500 ao ano 1700. Esse é o período conhecido como período da Reforma. E esse período, ele se alastrou pelo mundo. Ou seja, essa Reforma Protestante, essa ação de se revoltar contra os dogmas impostos pela igreja, ela não demorou muito para tomar o mundo. Porque as pessoas estavam insatisfeitas. As pessoas estavam já revoltadas com a imposição da igreja. E aí veio a Reforma Protestante. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal que está mandando aqui no YouTube, tá? Tô vendo aqui os comentários do pessoal que está no YouTube. Rogério Maciel escreveu: que bênção. Ministério Palavra da Cruz, pastor Saulo, meu amigo, Deus abençoe. Evangelista Alex Costa, excelente explicação, obrigado, meu amigo pastor. Irmã Érica Lino, que Deus abençoe grandemente esse projeto, obrigado, irmã Érica. Alessandro Pereira, projeto maravilhoso, que Deus abençoe grandemente, pastor Paulo, Deus abençoe. Eu acho que é o pastor Alessandro, tá? Mas Deus abençoe. Pastor, irmão Devanir, lá do Rio de Janeiro. Estou um pouco atrasado, mas estou ligado. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo aqui. Emisael, Rogério Oliveira. Deus abençoe a todos vocês. Eu estou caminhando para o final, sabe por quê? Antes de encerrar aqui, deixa eu avisar para você. Você que talvez não pegou o começo como o irmão Devani aqui. Esse mês de outubro nós vamos estudar
escatologia nas 5 sextas-feiras desse mês de outubro. Então vai ser uma aula como essa nas 5 sextas-feiras. A gente nem entrou ainda em Apocalipse, em Daniel, a gente nem está falando ainda de tribulação, anticristo, nada disso. Eu estou trazendo a história da escatologia para você, porque é muito importante que você conheça a história da escatologia para a gente entender a escatologia moderna, ou seja, aquela que nós temos hoje, como que surgiu, ok? Então fique tranquilo que ao longo dessas próximas sextas-feiras, tá, nós vamos trazer esses ensinamentos na sequência, tá bom? Nas próximas 5 sextas-feiras. Lembrando que esse conteúdo aqui no YouTube vai ficar disponível por 24 horas. Então amanhã esse horário no YouTube já foi removido, mas esse conteúdo vai ficar para o resto da vida, vai ficar para sempre na página da TV Shalom no Facebook. Tá bom? Então vai ficar lá disponível na página da TV Shalom no Facebook, mas no YouTube só por 24 horas. Eu vou concluir aqui, tá bom? Porque meu horário já está encerrando. Ó, eles interpretavam, aqui eu estou falando da reforma, os reformadores. Como que os reformadores, tá? Aqueles que iniciaram esse trabalho da reforma contra a igreja, do protesto contra os dogmas da igreja, como que eles interpretavam a escatologia? Olha que interessante, ó. Eles interpretavam o Apocalipse para a sua época. Então, os reformadores, eles falavam assim, gente, nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Essa era a interpretação que eles tinham. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos. E olha só, eles diziam o seguinte, ó, segundo eles, os selos que estão lá em Apocalipse, os 7 selos, representavam o Império Romano e o tempo da igreja primitiva. Então, segundo eles, os reformadores, eles diziam assim, não, o Apocalipse, lá os selos, representam o Império Romano e o tempo da igreja primitiva. Lá, lembra dos cavaleiros, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo? Então eles falaram, não, isso aqui representa o Império Romano e representa a igreja primitiva. As trombetas, as 7 trombetas do Apocalipse, para eles era a queda do Império de Roma, e o surgimento do islamismo. Olha como que era a interpretação dos reformadores. As 2 testemunhas, segundo eles, era a igreja e a palavra. Lembra das 2 testemunhas de Apocalipse 11? Né? As 2 que muitos atribuem a Moisés e Elias e tal. Eles vão fazer cerrar o céu, trazer as pragas. Então, eles interpretavam que as 2 testemunhas do Apocalipse representavam a igreja e a palavra. E o anticristo era a igreja católica, que estava perseguindo os reformadores, perseguia aqueles que se voltavam contra a igreja, tá? O falso profeta, segundo eles, era o Papa, e a Babilônia era o papado. Veja que eles interpretavam as figuras do Apocalipse para sua época. Segundo eles, na época da Reforma, o milênio, o governo de Cristo, que nós conhecemos como reino milenar, era algo simbólico, não era algo literal, não era um reino literal, era um reino simbólico, que Cristo já estaria reinando no mundo através da igreja. Por isso que hoje, quando você conversa com um presbiteriano, quando você encontra uma teologia chamada de teologia reformada, é isso aqui que eles acreditam. É essa interpretação do Apocalipse que eles acreditam, certo? Esse tipo de interpretação, ela é chamada de interpretação historicista ou preterista. Então, a escatologia historicista, ela tenta encaixar os símbolos e as profecias da escatologia, do fim do mundo, na história que já passou. Então, ele tenta dar voz, tenta mostrar os símbolos da escatologia na história. Por isso que é preterista, do passado, certo? Outro tipo de interpretação dentro da escatologia é a interpretação idealista ou mística, que diz o seguinte, tá? Diz que os símbolos e figuras do Apocalipse, eles são atemporais.
Ou seja, eles não são personagens. O anticristo não é um personagem. O anticristo seria, segundo essa interpretação, qualquer líder que se levante contra a igreja, que organize uma perseguição contra a igreja. Esse seria a figura do anticristo, tá? Só para você ter um exemplo. Então, são atemporais e apenas representam aplicações espirituais no mundo. Segundo essa interpretação, que é idealista ou mística, o reino de Cristo já está entre nós. Cristo não vai voltar, segundo eles, não vai voltar para estabelecer um reino ou para buscar a igreja. Cristo já voltou. Ele já voltou espiritualmente. Deu para entender? Essa é a interpretação idealista, tá? Nesse sentido, o anticristo seriam todos os líderes que perseguiram o povo de Deus. As duas testemunhas seriam o Velho e o Novo Testamento. A Babilônia seriam as igrejas apóstatas e o milênio seria o reino de Cristo, já estabelecido espiritualmente através da igreja, tá? E existe uma terceira interpretação, tá? Que é a nossa interpretação. A interpretação da igreja no século 21. Nós que cremos que Cristo ainda vai voltar, que ele não voltou espiritualmente, ele vai, a promessa de Jesus foi real. Quando Jesus falou lá para os discípulos assim, eu vou preparar um lugar e vou voltar, ele não estava falando isso simbolicamente, ele estava falando isso literalmente, tá? Então, deixa eu ir para frente aqui, ó, o método futurista, deixa eu voltar um pouquinho aqui, peraí. Nessa interpretação, as revelações não seriam literais ou para um período específico, mas totalmente simbólicas e atemporais. É a outra lá. Agora, o método futurista é a que nós acreditamos, tá? É aquele que aplica a interpretação das revelações como literais. Cristo vai voltar literalmente. A tribulação vai acontecer literalmente. O anticristo é uma pessoa literalmente. O governo de Jesus na terra vai acontecer literalmente. Então, nós aplicamos a interpretação das revelações como sendo literais, com símbolos interpretativos. Ou seja, são profecias literais, porém com símbolos interpretativos. Por exemplo, a besta que sobe do mar é um símbolo interpretativo do anticristo. A besta que sobe da terra é um símbolo interpretativo do falso profeta. Só para você entender. Então nós acreditamos na interpretação futurista. Cristo não voltou ainda, ele ainda vai voltar, certo? Para dentro de um tempo específico. Nesse método de interpretação, o anticristo é um líder que perseguirá os santos, certo? O falso profeta é um apoiador do anticristo. As duas testemunhas são duas pessoas reais. A volta de Cristo é literal, ele vai voltar literalmente. E o milênio é um período de 1000 anos. A palavra milênio aparece em Apocalipse capítulo 20 por 6 vezes. 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Por quê? Nós entendemos que são 1000 anos literais e não simbólicos, ok? O meu horário acabou. Espero que você tenha gostado. Um abraço aqui a todo mundo que participou. Tá bom, gente? Obrigado, pastor Braz. Uma aula de escatologia, de história da igreja. Obrigado.